Bom, imagine que você está planejando algo há muito tempo. Pra mim, desde 2020. E na sua cabeça parece que esse plano é incrível, que ele vai ser perfeito, mas nada é colocado em prática. E no fim, com o passar do tempo, todo esse plano já não faz mais sentido. Porque você já envelheceu, você teve outras experiências e não faz mais sentido. Foi isso que aconteceu comigo. Eu tinha planejado começar a trabalhar como ilustrador, começar a criar conteúdo e fazer lives, mas a partir de 2020, diversos acontecimentos deixaram minha vida de ponta cabeça. Bom, eu me chamo Evans e esse vídeo tem a função de mostrar a minha evolução durante 6 anos que eu comecei a desenhar, buscando se profissionalizar e dar algumas dicas que eu aprendi e técnicas que eu aprendi durante todo esse tempo e mostrar realmente a minha evolução. Eu tive uma boa inspiração para criar esse vídeo do vídeo do Gemaplis, chamado Meus Desenhos de Quando Eu Era Criança. Esse vídeo fez parte de todo o início dos meus planejamentos, já que quando eu comecei, ele me incentivou muito e mostrou que eu conseguiria evoluir e que o começo é só o começo, com o tempo você aprende outras coisas. Eu já fiz uns 10 roteiros e gravei, mas parecia que com o passar do tempo eram tudo palavras vazias. Mas eu acho que isso é da minha cabeça, e agora eu acho que vai, eu espero pelo menos. Então vamos começar. Desde pequeno, eu gostava de desenhar, mas eu não era bom. E com o passar do tempo, eu acabei deixando esse sonho de lado, de querer desenhar. Eu lembro que quando eu era bem criança, acho que devia ter uns 5 anos, eu lembro de pedir pra minha mãe uma aquarela. Eu achava isso muito incrível, eu queria ser pintor quando era pequeno. Mas eu deixei tudo de lado, e só foi em 2017, quando eu comecei a assistir os animes, eu tentava desenhar o que eu assistia. E tinha alguns que ficavam bons, mas eu nem sempre conseguia desenhar tudo. Eu travava muito, aí eu ficava muito triste por causa disso. Mas isso aconteceu porque eu não entendia os conceitos do desenho. Porque quando eu tentava desenhar, não ficava como eu tinha imaginado. Mas eu não entendia que eu precisava de uma referência. Eu não entendia nada sobre esboço. Eu não entendia nada disso. Não sabia onde encaixar cada pedaço do personagem. Então não saía como eu queria. Então eu criei coragem e procurei alguns tutoriais, principalmente de 2 canais que eu assisto até hoje, que é o Crass Conversa e o Brush Rush. E lá eles estavam ensinando a como fazer um esboço e como simplificar um desenho. Então, aprendendo um pouco sobre como esboçar, eu consegui fazer vários desenhos. O meu melhor desenho dessa época foi esse que tá aparecendo agora, que é esse personagem segurando a rosa, e eu fiz ele em A3, pintei todo o lápis de cor. E eu lembro que a ideia por trás desse desenho eu li algum poema de algum escritor, e ele falava meio a beleza da rosa, que ela é muito bonita, só que os espinhos machucam. Foi essa ideia que eu tive naquela época. E eu lembro que eu demorei mais ou menos uma semana pra pintar esse desenho inteiro. Mas só que nessa época eu só treinava desenhar rosto dos personagens em alguns ângulos. E eu tentava desenhar alguns personagens originais. Mas o que eu realmente aprendi nessa época foi a esboçar e simplificar as formas. E o que é isso? Bom, basicamente você pode simplificar a anatomia e os objetos com diversas formas geométricas. Aqui tem um exemplo de um desenho que eu fiz, que você pode ver que o primeiro eu faço um esboço mais solto, para você meio que não deixar muito estático. Eu tive esse problema por muito tempo, meus personagens pareciam estáticos. Depois eu coloco os sólidos geométricos no desenho para eu conseguir corrigir mais a proporção. E depois eu venho com um terceiro esboço, que seria mais anatomicamente correto. Eu faço todo esse processo porque quando o desenho está simplificado, você tem muita mais facilidade de corrigir. Então se você desenhar um braço muito longo, ou não ficou do jeito que você quer a posição, você consegue mudar nessa parte do simplificado. Assim você não vai ter tanta dor de cabeça no processo do desenho. Você não vai ter que ficar voltando para corrigir algum problema. Aí passando um ano, já em 2018 foi um ano que eu desenhei muito, mas eu não terminei nada. Eu só ficava treinando mesmo. Eu continuei só treinando a esboçar os rostos dos personagens e a minha anatomia ficava muito mal feita. Para dizer que eu não finalizei nada, eu finalizei esses 2 desenhos que estão aparecendo. Mas nessa época eu tive um bloqueio criativo muito grande. Parecia que eu só sabia desenhar a mesma coisa, e todos na mesma posição. Parecia que eu era só meio que a síndrome do mesmo rosto, só que pra tudo. Eu não conseguia criar nada. Isso me fez muito mal. Isso foi principalmente porque eu não queria sair da minha zona de conforto. Então eu tirei uma grande lição disso. Eu tinha que começar a desenhar coisas que eu não sabia desenhar. Porque é assim que você aprende algo novo. É quando você não sabe, tem dúvida e procura aprender, que você consegue realmente fazer algo novo, ter mais ideias, ter uma criatividade melhor, buscar soluções. E no começo é bem difícil, porque você vai acabar se sentindo frustrado. E muitas vezes eu começava a aprender, tipo, anatomia. Foi algo que eu comecei a estudar muito mais. E no começo eu não gostava porque eu era muito ruim. Eu não conseguia fazer nada. Aí por eu não ver uma melhora, assim, a curto prazo, eu ficava triste e falava que não funcionava. Hoje em dia eu percebo que
realmente ajudou, porque eu comecei a entender como funcionava. Então você tem que acreditar no progresso, porque com o tempo você vai acabar melhorando. Porque eu só desenhava bustos e eu não podia ficar só desenhando isso. Então eu comecei a estudar mais anatomia, comecei a procurar mais sobre gestury drawing. Você não se preocupa tanto com a proporção, você se preocupa com a fluidez do desenho, porque tem muito artista novo que tem esse problema, que os desenhos parecem ser muito estáticos. Hoje em dia eu tô melhor nesse quesito, mas por um grande tempo eu fiquei com o desenho estático mesmo. E também é sempre bom você variar os desenhos, praticar cenário, perspectiva, coloração, anatomia, iluminação, e assim você vai ter um repertório maior e conseguir solucionar os problemas que você vai acabar tendo na hora de fazer um desenho. 2019 já foi um ano que eu comecei com o desenho digital. Eu tive que aprender como mexer no software, que é o Clip Studio. Então eu comprei uma mesa, né, para poder fazer digital, que é a da Wacom, é a mesma mesa que tá comigo já desde 2019, acho que uma das mais simplesinhas dela, e eu criei o meu Instagram nessa época, para postar meus desenhos, e aproveitando o gancho, me segue lá, fazendo um favor, esse ano eu vou tentar ser mais presente, e tentar postar um desenho de vez ou outra, e eu acho extremamente importante você postar os seus desenhos em algum lugar, como Instagram, Twitter, alguns postam no Facebook. Mas se você quiser algo mais profissional, eu recomendo você criar um portfólio. Que nem eu criei o meu esse ano, e eu tô usando o ArtStation e o Behance. Esses são os sites que eu conheço, tem outros, e eles são focados mais para artistas e empresas interessadas nesse negócio de ilustração. Que a minha ideia realmente é trabalhar com ilustração. O bom no início é ter um lugar para postar, para você poder ver sua evolução, chegar a outras pessoas, conhecer outros artistas, porque é muito melhor quando você tem outras pessoas que se interessam, você conhece pessoas que vocês meio que se incentivam a continuar. Esse ano eu já comecei a desenhar mais personagens autorais, treinar pintura, principalmente digital. Eu finalizei 2 desenhos com pintura tradicional, com lápis de cor, e você já consegue ver uma grande melhora, porque em 2018 eu era muito travado, e nessa eu já comecei a explorar mais, desenhar outras coisas, só que principalmente a anatomia era bem estática, porque isso eu só vou melhorar bem mesmo uns anos pra frente. Foi nesse ano que eu assisti o vídeo que eu já citei, que é o vídeo do Gemma Please, e até hoje eu gosto muito de reassistir, porque foi um grande combustível pra começar a desenhar, e eu acho muito legal você poder assistir a mesma coisa em diferentes partes da sua vida e você consegue ter diferentes visões com a evolução que você teve. Algo que eu via quando eu era mais novo, hoje em dia eu enxergo de outra forma. E isso é muito legal. Porque pra mim, quando eu comecei, eu só via como um sonho muito longe. E hoje eu já consigo enxergar o quanto eu evoluí. Portanto, eu quero que você acredite realmente no processo. Pois muitas vezes você vai acabar pensando coisas ruins sobre os seus sonhos. Isso vai querer fazer você desistir. E eu quis muito nessa época, porque eu achava que eu não era capaz, que isso não era pra mim, que eu tinha que fazer outra coisa, mas eu sempre tive esse sonho na minha cabeça, então eu estou até hoje tentando. E eu não sou um grande artista hoje em dia, eu sinto que falta muito ainda pra eu ser um artista razoável, e vai demorar muito pra poder chegar nesse nível, mas eu já tive uma evolução. Como eu não desenhava nada bem, eu me dediquei 5 anos fazendo isso, 6 anos fazendo isso. A gente só tem que acreditar no potencial nosso de evoluir, dar tempo ao tempo. Em 2020, eu comecei a fazer um curso de engenharia, e eu sei que não tem nada a ver com o que eu queria. Mas, infelizmente, a vida é assim. Às vezes as coisas não acontecem do jeito que imaginamos. Como eu estava começando a faculdade, as aulas tomavam muito tempo do meu dia, e eu tinha menos tempo ainda para desenhar. Mas eu consegui terminar diversas artes. Eu tive uma grande evolução, principalmente na line art e na coloração. Eu cheguei em um estilo que eu realmente gostei do resultado. Mas, até hoje, parece que falta algo. Como eu já disse, é mais da minha cabeça. Porque, se eu comparar a minha arte atual com a mais antiga, eu tive uma grande evolução mesmo. E eu sei que com o tempo eu vou melhorar ainda mais. 2020 também foi um ano que eu tentei a começar a fazer vídeos e lives. Eu fiz um mês de live, mas eu acabei deixando de lado, porque essa época, a época de pandemia, foi uma época muito difícil pra todo mundo. Tudo estava muito estranho, foram tempos bem difíceis. Algo que me ajudou bastante é montar uma rotina de estudo. Eu tive que me organizar e eu fiz por muito tempo isso. E não é à toa que foi a época que eu mais melhorei artisticamente. Eu aprendi diversas técnicas, eu estudei muitas coisas, eu aprendi muito sobre os recursos do programa para melhorar o acabamento, eu aprendi como utilizar as ferramentas como o Blur, como os diferentes tipos de layers podem influenciar no desenho. Então eu peguei várias parte do desenho e eu estudei eles em si. De verdade, se organizar desde o início do desenho são coisas essenciais que hoje em dia eu não consigo não fazer isso. Então eu sempre tenho que ter um briefing, o que eu vou desenhar, eu gosto de escrever o que eu vou desenhar para ter a ideia. Antigamente eu não fazia, então muitas coisas só saíam do jeito no fluxo que estava saindo. Eu não tinha planejado. Aí
Depois de planejar, escrever o que eu quero fazer, eu fico um bom tempo procurando referências, para eu não só fazer qualquer coisa da minha cabeça, porque muitas das vezes a gente não consegue desenhar só de cabeça, a gente tem que ver alguma coisa. Com isso você consegue encaixar melhor o seu desenho. E só assim realmente começar a desenhar. Então, tipo, tem todos os processos que eu aprendi nessa época. Até hoje eu uso muito. E algo muito necessário que eu aprendi é ter equilíbrio. Fazer descansos entre os estudos. Isso vale para qualquer estudo. Nessa época eu tava vivendo ou 8 ou 80. Ou eu não fazia nada, ou eu fazia tudo. Só que com isso você acaba não curtindo tanto o que você tá fazendo. Às vezes desenhar pra mim se tornava um fardo. Parecia que tava chato. Eu não tava daquele mesmo jeito que eu gostava de desenhar antigamente. E eu tava me sobrecarregando, né? Tanto faculdade quanto a ilustração. Então eu já não tava me divertindo mais. Porque a nossa cabeça, ela aprende muito mais se você dá uma pausa entre as sessões de estudo. Então eu comecei a fazer sessões e pausas. Porque se você não tiver paciência e dar o seu devido tempo, você vai acabar ficando irritado, vai acabar vendo outros tipos de artes que são superiores à sua, e você não vai falar, pô, eu devia estar desenhando assim, e coisas que me afetavam, e até hoje eu tenho, às vezes, um pouco disso. Você também tem que pensar que cada um tem um tipo de evolução, cada um tem seu tempo, então você tem que ter paciência, acredite no processo, mais uma vez eu tô falando isso, e dê o seu devido tempo para isso. Então 2022 chegou. O ano em que eu achei que ia conseguir colocar tudo em prática, de ilustração, e começar conteúdo sobre arte. Só que, como eu falei pra você, eu fiquei me organizando por um bom tempo. Mas chegou num tempo, eu falei, vamos pegar e vamos trabalhar realmente bastante. E de tanto eu me ficar fazendo, sem descansar, sem fazer outra coisa, eu entrei num bloqueio criativo. E eu fiquei aproximadamente 5 meses sem desenhar. Então só em agosto de 2022 que eu resolvi voltar com os meus projetos. Só que tudo que eu tinha produzido desde 2020 já não representava mais. Porque passou muito tempo desde que eu comecei a planejar, desde que eu escrevi o primeiro roteiro, desde que eu comecei a editar o vídeo. Então eu já tinha amadurecido muito, eu não era a mesma pessoa. Eu tinha mudado tanto que parecia que não era eu que tinha escrito aquilo. Então eu comecei a fazer nova arte para YouTube, Twitch e a produzir esse vídeo. Que, de novo, eu achei que ia conseguir postar tudo no final de 2022. Mas não foi assim. Então chegou 2023. 9 de abril de 2023, o dia que eu resolvi terminar o roteiro. Eu já fiz e refiz isso muitas vezes. Eu já perdi até as contas. Eu acho que dessa vez vai. Esse começo de ano pra mim foi muito bom. Porque eu já consegui terminar 2 desenhos. E se eu fizer mais 2, eu já empato com o ano passado. Bom, falando sério, eu também tô feliz porque eu comecei a fazer meu portfólio, que era algo que eu tava planejando desde o ano passado. E esse ano eu realmente vou trabalhar com ilustração. E o mais importante, eu sinto que agora tudo que eu tinha planejado faz sentido, porque eu amadureci muito nessa época, eu consumi muito conteúdo, eu aprendi muitas coisas, eu entendi muitas coisas. Antes era só um pensamento vago do que eu queria fazer. Hoje em dia, depois de todas as minhas vivências que eu tive nesses anos, tudo que eu aprendi nesses anos, agora faz sentido o que eu quis desde o início. Só que eu não sabia como passar isso para um vídeo. Toda vez que eu passava essa visão bonita, eu pensava, mas você é o que mais existe e você não tá feliz com isso. Porque eu não tava seguindo o meu sonho, mas eu deixei tudo isso pra trás. E eu espero que esse vídeo tenha incentivado pelo menos alguém. Eu consegui tirar das minhas costas um peso que eu carrego desde 2020, que era esse vídeo aqui. Pra mim, sempre o mais difícil foi começar a fazer. E depois de começar a fazer, se manter com uma disciplina. Porque nem sempre você vai estar motivado. Por inúmeras vezes que eu pensei, pronto, agora vai. Mas a motivação não dura pra sempre. Eu sinto que evolui muito nessa época. Mas do mesmo jeito que eu acho que eu evoluí, eu poderia evoluir muito mais. O problema foi que eu não estava organizado e de certa forma eu não estava certo comigo. Que isso que eu realmente queria. Bom, isso era o que eu queria passar com o vídeo. Foi uma longa jornada de 3 anos para produzir isso. Eu sinto que tinha muita coisa que eu queria ter colocado, mas eu acho que não cabia nesse vídeo. Isso foi meio que um desabafo, né? Não sei se vai chegar alguém isso tudo aqui, mas eu acho que eu precisava passar por tudo isso para eu realmente chegar nesses resultados. Também foram longos 6 anos tentando melhorar artisticamente para me profissionalizar. E eu sinto que eu achava que eu desistia, né? Que eu não seguia o meu sonho. Só que eu nunca desisti. Se tivesse desistido, eu não teria mais feito isso. Eu não teria ficado 6, 5 anos fazendo a mesma coisa. Então eu tô feliz porque eu não desisti. E eu já dei um grande passo do que eu era antes. E eu sei que eu posso ir muito mais longe. E você também pode. Eu falei sobre ilustração, mas isso serve pra qualquer coisa. Se você der tempo ao tempo, você vai acabar uma hora ou outra melhorando. Só que, infelizmente, demora.
E muitas vezes a gente não consegue ver os resultados que vão te motivar. Mas eu vou continuar seguindo desse jeito, vou fazer vídeos sobre arte, mostrar técnicas, mostrar o processo que eu tive para desenhar. E eu penso voltar em fazer live, agora do jeito diferente. Eu quero fazer esse meu personagem e eu quero fazer algumas lives desenhando e jogando alguns jogos, principalmente Minecraft. E eu espero que esse vídeo tenha chegado em alguém, você tenha ficado até o fim, escutado todo esse desabafo. Muito obrigado por chegar até aqui. Eu sou o Evans e eu espero que você embarque nessa jornada comigo.